Muito boa noite, você que está nos vendo. Muito boa noite, você, amigo, que nesse momento pensa em ouvir uma palavra boa. Nós vamos trazer a você uma palavra que está no nosso coração também e eu quero que vá para o seu coração. E vamos pegar um texto bíblico para falar de coração para coração. Diz assim: pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. Olha que coisa boa, não é? Pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. O Benjamin Franklin disse uma coisa interessante para nós pensarmos. O coração de um homem tolo está em sua boca, mas a boca de um homem sábio está em seu coração. Olha só, nós conhecemos muitas pessoas, creio que você também conhece muita gente. E uma das coisas que nós temos para fazer quando estamos juntos é conversar. Às vezes nós ouvimos palavras boas e nós ouvimos palavras ruins. As pessoas que nós conhecemos, nós já sabemos até como ela vai falar. Tem um assunto, fulano vai falar desse jeito, o outro vai falar daquele jeito. Porque nós sabemos que dentro da pessoa existe um movimento, sentimentos, conhecimentos, desejos que ela vai pôr para fora de acordo com o que ela fala. E às vezes o tom de voz que você usa, às vezes o momento que você vai falar, isso vai fazer com que as pessoas, quando receberem, recebam de forma diferente. O coração de um homem tolo está em sua boca, mas a boca de um homem sábio está em seu coração. Então vamos pensar que a nossa boca, ela deve ser dominada. Nós temos um órgão pequeno, que é a nossa língua, que deve ser controlada. E quando nós devemos falar de uma forma que seja boa para quem ouve. Então, para isso, nós precisamos saber como falar. Como eu falo com as pessoas. Às vezes com a minha esposa, com o meu filho, com aqueles outros que precisam de orientação. Como eu falo com ele? Qual é o modo de eu me dirigir a essas pessoas? Como é que eu falo uma orientação? O tom de voz que eu uso? Como eu falo? Nós precisamos pensar nisso. O modo de eu falar com os outros vai fazer com que eles recebam bem a minha orientação ou não. Então eu preciso pensar nisso. Todas as vezes que eu for falar, eu preciso pensar em como eu estarei falando para aquelas pessoas. Mas também eu preciso pensar em quando falar. Muitas vezes acontece um problema, se eu falar naquele momento, vai ferir. Porque a minha mente pode estar intranquila, pode estar irada. E aquilo que eu for falar não vai ser bom naquele momento. Então eu preciso dar um tempo até eu mesmo ficar tranquilo, porque a minha mente deve dominar a minha boca, a minha língua. E assim, quando estiver tranquilo, eu vou ter pleno domínio sobre aquilo que eu vou falar. Quando eu falo de maneira intempestiva, às vezes eu vou falar coisas que eu não gostaria de falar. E a pessoa que vai receber, eu gostaria de vê-la recebendo de maneira boa, mas eu não vou conseguir, porque eu mesmo estou irado e as minhas palavras não vão soar boas para aquela pessoa. Por isso, o coração de um homem tolo está em sua boca, mas a boca de um homem sábio está em seu coração. Coração aqui também subentende mente, cérebro, que vai corrigir antes de você falar, que vai ver o que você vai falar e ver o modo certo de falar e quando deve falar. Nós vemos pessoas de várias maneiras falando
nos órgãos de comunicação. E nós estamos hoje num tempo de política em que as pessoas gostam de falar de um modo que agrade os outros. Olha, vemos pessoas que há dias atrás eram arrogantes, criavam problemas, não pensavam na ordem, na disciplina, nas leis, faziam de qualquer jeito exatamente para criar problemas para o governo, para a prefeitura, e chegam lá diante da mídia, na televisão, falando como um cordeirinho. Isso é pura mentira, puro engano. E quando nós conhecemos as pessoas, sabemos que o jeito dele falar não é o seu normal. Vemos que a mentira, a egoísmo, há uma necessidade de enganar os outros para conseguir os cargos que querem. E nós não devemos ser enganados. Precisamos ter sabedoria para saber como a pessoa está falando. Então, quando os corações, as mentes, são cheias de enganos, de vaidades, de egoísmo, de mesquinharia, certamente as pessoas vão usar de artimanhas para falar de maneira que esconda um pouco dessas coisas. E às vezes não conseguem esconder. Quem olha, quem ouve, quem sabe, deve saber que essas coisas não são boas. E que essas pessoas são mentirosas, são enganosas. Não devemos levar a sério o que elas falam. As pessoas podem estar sendo levadas por todo tipo de influência. E às vezes pessoas boas podem ser influenciadas por pessoas ruins. E às vezes por sentimentos ruins. Então o falar não fica bom. Por isso, há necessidade de nós pensarmos sempre quando nós vamos falar. Primeiro, em como falar. As pessoas merecem ouvir coisas boas. As pessoas merecem saber que você está transmitindo algo de bom, que você tem o desejo de falar coisas boas. Elas merecem ouvir palavras que sejam edificantes. Elas merecem ouvir palavras de verdade e elas merecem que olhem para você com um olhar confiante. Por isso, a Bíblia diz que é do que a abundância no coração, é disso que fala a boca. Porque uma hora ou outra você vai se enganar e vai se entregar pelas coisas que você fala. Quando os corações das pessoas, ou as mentes das pessoas, estão com sentimentos bons, ou seja, cheios de amor, de verdade, certamente as palavras serão diferentes. E você vai saber como falar essas verdades e quando falar essas verdades. É preciso que a sua mente domine a sua boca para você saber quando falar. Mesmo uma verdade não deve ser falada de qualquer jeito. Ela deve ser falada no momento certo e do modo certo. Nós precisamos pensar nisso, porque nós nos comunicamos a todo instante. Nós temos esse dom dado por Deus de falarmos. Às vezes até falamos ou nos comunicamos sem estarmos emitindo sons. Mas a verdade é que o falar é do homem, é do ser humano, que traz isso como a maneira maior de se comunicar. Por isso, os nossos corações, a nossa mente, deve estar cheia de coisas boas. Deve estar cheia de bons sentimentos. Deve estar cheia de boas orientações. Porque quando você apresentar isso às outras pessoas, certamente você vai atingi-las de um modo bom. Elas vão ver que você está querendo o seu bem. Mas tem uma maneira de nós melhorarmos isso. Nós podemos, de uma forma cuidadosa, criteriosa, irmos buscar dentro da nossa mente o modo certo de falar. Mas nós temos alguém que pode
nos ajudar a fazer isso da melhor maneira. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós o conhecemos e queremos que Ele seja o Senhor da nossa vida, Ele pode iluminar a nossa mente. Ele pode trazer a nós conhecimentos diferentes, um amor diferente pelas pessoas, um desejo de fazer o melhor. E o nosso coração vai se enchendo de coisas boas, a ponto que, com o passar do tempo, a nossa boca vai emitindo coisas boas para as pessoas, porque nós teremos dentro de nós o verdadeiro amor, a verdadeira fé, a orientação melhor que vem de Deus para nós passarmos para as outras pessoas. Quando nós conhecemos as pessoas, às vezes sabemos como ela vai agir. Muitas pessoas são puro desânimo, outras são pura arrogância, outras são pura agressividade. E nós, quando vemos isso, devemos olhar para nós e dizer: como eu estou agindo com as pessoas? Qual está sendo a minha palavra? Qual o tom da minha voz? Quando eu estou falando, mesmo o que é certo, mas está na hora certa? Nós precisamos pensar nisso. Os nossos corações devem estar cheios de coisas boas, porque nós queremos mostrar aos outros uma palavra de sabedoria, uma palavra de contentamento, uma palavra que possa edificar essas vidas e não destruir. A palavra que nós vamos transmitir deve vir direto do nosso coração. E quando o coração é dominado por coisas boas, ou por aquele que é o maior orientador, que é o Senhor Jesus Cristo, certamente as pessoas que estiverem próximas de nós serão abençoados pelas nossas palavras. E nós devemos cumprir aquilo que a Bíblia diz. Falar coisas boas, porque o nosso coração está cheio de coisas boas. E aí onde nós estivermos, nós vamos exalar essas coisas boas. Se formos trabalhadores, no nosso emprego nós vamos falar assim e agir assim. Ser honesto com o nosso patrão, fazermos o melhor. Se nós formos políticos, nós vamos ter vergonha de mentir, vergonha de roubar, vergonha de enganar as pessoas. Nós vamos querer fazer o melhor, porque o nosso coração estará cheio de coisas boas para apresentar a todas as pessoas. Que o Senhor abençoe você, que o seu coração esteja ocupado totalmente pelo Senhor Jesus, para transmitir o que é melhor a todas as pessoas. Se você está vendo esse vídeo pelo nosso canal Viver Bem, faça a sua inscrição, dê o seu like e vamos nos ajudar a transmitir isso para muitas outras pessoas. No Facebook, compartilhe com os outros e vamos transmitir isso para que todos possam se edificar com essas meditações. Que Deus lhe abençoe.